Pessoal, informativo 778 de Direito Processual Penal quanto ao agravo regimental no agravo em recurso especial número 2223119 do Mato Grosso do Sul. Informação importantíssima a respeito desse caso, principalmente porque ele está indiretamente ligado à ADPF das favelas, tá legal? O que diz o Superior Tribunal de Justiça? A confissão do réu por si só, não autoriza a entrada dos policiais em domicílio, sendo necessário que a permissão conferida de forma livre e voluntária pelo morador seja registrada pela autoridade policial por escrito ou em áudio e vídeo. Bom, traduzindo o julgado para vocês, isso significa que a confissão do réu não é o bastante para a entrada em domicílio, pois é preciso que a autoridade policial registre o ato e a manifestação de maneira voluntária. Bom, vamos lá, pessoal. É possível entrar em domicílio? Sim. Qual é a situação perfeita? O morador autorizando. O morador autoriza, o policial bate na portinha, fala: cidadão, posso entrar na sua casa? Pode entrar. O cidadão autoriza, está legitimada a entrada. Se ele autorizar e depois desautorizar, quer dizer, ele entrou, se arrependeu, as autoridades policiais precisam se retirar, tá legal? É preciso se retirar. Você só continua enquanto o morador autorizar. Se o morador não autorizar, vai ser preciso autorização judicial. Quando que não vai ser preciso autorização judicial? Quando for desastre, urgência, socorro da vítima ou flagrante delito. Tá legal? A autorização judicial, ela supre a vontade do morador. Então, a maior parte das polêmicas está concentrada em situações em que ele não tem autorização judicial e a autoridade policial precisa entrar. Por que eu disse que está indiretamente ligado à DPF das favelas? Porque nós temos um histórico problemático a respeito de entradas de casas, de violação de domicílio por autoridades policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Né? Ou então a tendência de que a confissão não seja obtida de forma livre e voluntária. E aqui nós temos dois vetores fundamentais. Ela precisa ser livre e ela precisa ser voluntária. Livre porque a pessoa não pode ser pressionada. Voluntária porque a pessoa precisa querer de livre vontade confessar. Voluntária é diferente de espontâneo. Não precisa ser espontâneo, precisa ser voluntário. Qual que é a diferença entre voluntário e espontâneo, Ulisses? Voluntário permite o aconselhamento, ou seja, é possível que o policial, sem pressionar, diga assim: olha, cara, por que você não confessa? É melhor você confessar. Vamos resolver logo isso. Isso é um aconselhamento. Isso pode ser feito. O que não pode ser feito é o cara pressionar. O que não precisa? Não precisa ser espontânea. Espontaneidade é quando a ideia nasce da cabeça do indivíduo. Ou seja, eu desenvolvi a ideia sozinho de que quero confessar. Essa é uma confissão espontânea. Eu não desenvolvi a ideia, mas eu fui convencido pelo policial, que não me pressionou. Isso é uma confissão voluntária. O policial me pressionou, uma confissão nula. Tá legal? Outro fator. O nervosismo e a tentativa de fuga não é suficiente para fundamentar a entrada. É muito comum em bairros pobres que a pessoa se sinta nervosa pela abordagem policial, ou então que o policial esteja num contexto de querer entrar na casa da pessoa quando está havendo um tiroteio. Então, por exemplo, está havendo uma invasão na favela, aí confusão para tudo quanto é lado, bala, aí a pessoa foge. Ela foge porque ela está assustada, ela foge porque... Às vezes ela foge porque ela realmente tem algo a dever, às vezes ela cometeu um crime e realmente está fugindo, mas isso por si só em abstrato não é o bastante para você fundamentar a entrada na casa dela, porque você não sabe os motivos pelos quais ela está fugindo. Às vezes ela está fugindo não porque ela cometeu um crime, mas porque ela tem medo da autoridade policial. Às vezes ela está fugindo não é porque ela cometeu um crime, não é porque ela tem medo da autoridade policial, mas é porque está rodando bala para tudo quanto é lado dentro da favela. E aí ela sai da casa dela, ela sai da frente da vista do policial porque ela não quer ser atingida. Então isso em abstrato não pode ser utilizado como fundamentação. Tá legal? O que nós temos aqui? Nervosismo, fuga e a confissão por si só não são o bastante para a entrada em domicílio. É preciso que existam outros vetores
relacionados. É preciso que exista um indício de certeza a respeito da materialidade e um indício de suspeita a respeito da autoria, ou seja, certeza da materialidade e dúvida razoável sobre a autoria. Essa combinação é o que nós chamamos de fundadas razões de autoria e fundadas razões de materialidade. Tá legal? Como eu disse antes, em regra é preciso autorização judicial em caso de socorro da vítima, desastre ou urgência ou flagrante delito é dispensável. É possível flagrante delito de noite? Sim, se houver urgência. Então, por exemplo, tá um homem batendo na sua esposa, tá espancando, você não vai ficar esperando amanhecer, né, meu amigo? Você vai entrar na casa sem autorização judicial porque tá acontecendo um flagrante delito. Agora, se houver digamos assim, se não for um caso de urgência, é preferível você esperar de dia, até para evitar a anulação da prova, né? Então, por exemplo, o cara tá com drogas, tá? Ele tá com as drogas ali dentro de casa, tá ali de boa, mas tá praticando tráfico de drogas, ele é um traficante, você sabe. Se você puder, se não houver um contexto de urgência, você cerca a casa, as entradas e as saídas e espera o amanhecer, tá legal? Essa é a lógica. A confissão, o nervosismo e a tentativa de fuga por si só não são suficientes. É preciso fundamentar balizas dispostas pela DPF das favelas. Esse registro ele pode se dar por meio de documento ou pode se dar por meio de áudio e vídeo. Tá legal? É importante que você registre essa confissão da maneira adequada, até para evitar esse histórico de pressão, às vezes, que os policiais fazem em algumas pessoas, para que elas deixem eles entrarem no domicílio. Tá legal, pessoal? Por hora é só. Tchau, tchau.